seu corpo foi o primeiro a ser sepultado no cemitério local. Inclusive tem uma fotografia. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Ele veio conferir, o cachorro veio conferir quem é que estava aqui. Da mesma raça. Ainda pegou ele? Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Ó, voltamos aqui à maravilhosa cidade de Canudos, palco da conhecidíssima guerra, que não é o nosso caso. Hoje vamos falar um pouquinho da guerra, mas não vamos falar exatamente sobre alguns personagens. Eu gostaria muito de dedicar esse programa à família do Pedrão. Muito. Pedrão foi um dos grandes personagens da história de Canudos, da história do Conselheiro. Quero agradecer também a ajuda de nosso querido amigo e irmão George, né? George Volante, que esteve comigo aqui no cemitério já há alguns dias, tem mais ou menos um mês. E nós procuramos e não encontramos. Ele procurou a família do Pedrão e o pessoal indicou mais ou menos onde era. E tem esse livro aqui, O Estado Maior, de Antônio Conselheiro, né, de José Calazans. Inclusive Dantas Suassuna, que estava com a gente aqui no dia, né, que nós estivemos, ele até me perguntou essa semana se esse livro do José Calazans é o mesmo que outro livro que tem um nome um pouquinho diferente. São dois livros iguais, mudou apenas o nome, eu esqueci o nome do outro. Mas realmente existe outro livro. Eu até comprei o outro pensando que era um livro diferente. Quando eu abri, era o mesmo. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, que é muito importante. O que é que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou mostrar a vocês onde Pedrão está enterrado. E vou ler aqui um pouco a biografia do Pedrão aqui no coisa. Inclusive eu consegui uma fotografia interessante, que lá eu falo para vocês. Vamos lá. Saudade eu tava de visitar cemitério. Ó, aqui no canto, embaixo de uma árvore, repousa. Não tem nome, segundo a família não tem nome, mas o nosso conhecidíssimo Pedrão, ele está enterrado aqui onde nós estamos. E vou sentar aqui, pegando aqui, né, Nini? Espero que a prefeitura de Canudos, eu sempre estou cobrando, entre aspas, né, de forma muito positiva, justamente que se faça alguma coisa, gente, que coloque um marco. Outros, se vocês conhecerem outros personagens, como João Abade e tal, onde eles estão enterrados, Macambira, tal, onde eles estão enterrados, passa pra gente, quem sabe a gente vai lá e traz um pouquinho dessas histórias. Uma das perguntas que mais fazem é o seguinte: onde Antônio Conselheiro está enterrado? Só respondendo essa pergunta, o corpo do Antônio Conselheiro, ele continuou lá, que hoje está embaixo das águas do Cocorobó, né, da barragem. E a cabeça, o corpo dele está lá embaixo, porque quando desenterraram ele na casa... Lá é enterrado... Porque é o seguinte, tinha a igreja, tinha duas igrejas e tinha tipo uma sacristia, que era onde ele morava, era o santuário. E aí, quando ele morreu, dia 22 de setembro de 1897, eles enterraram junto numa esteira, dizem que eles enterraram até de lado, que bonita essas flores aqui. Enterraram ele junto com a esteira e alguns santos,
E aí, dia 6 de outubro, a guerra acaba dia 5 de outubro de 1897, Canudos é arrasada, as tropas invadem lá e vão até o santuário. Chega no santuário, tá o chão todo batido bonitinho, mas tinha um chão revirado de novo, dá pra ver a diferença. E aí, segundo o relato, disseram, ó, o conselheiro está enterrado aqui. Desenterraram o conselheiro, tiraram uma fotografia, cortaram a cabeça dele, o corpo foi colocado de volta, enterrado, e a cabeça levada para Salvador. O corpo continuou lá, terminaram de destruir tudo, outra cidade foi reerguida e o conselheiro continuava enterrado ali, e aí depois veio a barragem, fizeram a represa, a barragem subiu, e o corpo do conselheiro está ali. A cabeça foi levada para Salvador, e no início do século XX, teve um grande incêndio lá no instituto, que hoje chamam de Instituto Nina Rodrigues, lá em Salvador, e a cabeça pegou fogo. Foi, pegou fogo, tocou fogo em tudo. E é mais ou menos isso, ó. Vamos lá, gente, ó. Vai ser bem legal aqui. Pedrão, porteiro. Caso houvesse eleição para a escolha do nome maior dos jagunços de Canudos, daríamos nosso voto a Pedrão. No trato com livros, jornais, depoimentos de sobreviventes, ficou-nos a convicção de que Pedro Nolasco de Oliveira, também chamado de Pedro José de Oliveira, era a mais forte personalidade do efêmero Império do Belo Monte. Ele próprio, aliás, reconhecia seu valor. Disse-nos que ele sobreviveu, viu, gente, à guerra. Disse-nos, num longo bate-papo que mantivemos depois de mencionar fatos expressivos de sua vida, abre aspas, faz pena um homem como eu morrer sentado. Falava assim que aos 90 anos, porque estava paralítico das duas pernas, sentado numa gamela, movimentando-se com o auxílio das mãos no chão batido de sua morada em Cocorobó, onde viveu seus derradeiros anos. Nascera em 11 de agosto de 1869, morreu, segundo Paulo Dantas, em junho de 1958. Vinha da Várzea da Ema, findou-se em Cocorobó, enterrou-se na Nova Canudos. Aqui. Seu corpo foi o primeiro a ser sepultado no cemitério local. Olha só, olha, Lininho. Não sei se vocês lembram que tem uma novela, O Bem Amado, que eles constroem um cemitério na novela e precisava que alguém morresse para inaugurar o cemitério. E aí parece que quem morre é o prefeito. É incrível. O Dias Gomes é sensacional. Ó, o seu corpo foi o primeiro a ser sepultado no cemitério local. Inclusive tem uma fotografia, vou colocar aí na tela para vocês, uma fotografia da sepultura antiga, da forma antiga, inclusive com o filho dele. Ó, registrou José Aras. José Aras, autor, grande memorialista e autor de um dos livros que eu mais gosto, que é Sangue de Irmão, sobre a Guerra de Canudos. E também um livro sobre o Bendegó, sobre o meteorito de Bendegó. Ó, conheceu o Bom Jesus Conselheiro no ano de 1885, na Várzea da Ema. Tornou-se logo seu adepto. Somente, porém, incorporou-se ao séquito do Bom Jesus após sua chegada a Canudos. Casou-se a 18 de agosto de 1893 com uma moça de nome Tibúrcia, natural do Soure. A família da esposa acompanhava Antônio Vicente Mendes Maciel há muito tempo, tendo perdido um dos seus integrantes, irmão Tibúrcia, no choque de Maceté, em maio do ano acima citado. O casamento foi celebrado pelo vigário do Cumbe, Padre Vicente Sabino dos Santos. Olha lá, o Padre Vicente Sabino, na igreja de Canudos. Neste mesmo dia casaram-se dois grandes amigos de Pedrão, Manuel Siriaco e José Totó, fruto da desobriga do vigário Vicente da imposição do Bom Jesus. Os amigados, esclareceu-nos Pedrão, abre aspas, eram obrigados a se casar no religioso. Por isso Antônio Conselheiro não gostava muito da República, porque a República acabava casando no civil. E para conselheiro, casamento só perante Deus, seria um casamento religioso. E o civil era nada, era só um papel que assinava para dizer que estava junto.
Então, tínhamos amigado, como o Pedrão fala, e quando eles foram para Canudos, vocês moram junto, tem que casar. E aí Antônio Conselheiro acabava casando o pessoal. Olha lá, na verdade não Antônio Conselheiro, obviamente. No caso aqui está falando do Vicente Sabino dos Santos, que ia até a igreja de Canudos. Vocês lembram disso, que o Vicente, o Padre Sabino, ele tem essa relação, que era o pároco daqui. Ó, do enlace nasceram 17 filhos, dos quais 10 criados. Os netos eram quase 70. Quando conversamos, a mulher e uma das filhas, Maria, foram feridas no tempo do último fogo, sem maior gravidade. Não perdeu nenhum dos filhos. A sogra, porém, pereceu no ataque de Moreira César, onde Moreira César morreu também. Saiu com a família quase ao término da refrega, da guerra, quando o conselheiro já fizera a viagem final. Falou ao santo de quem era compadre, pouco antes do óbito. O velho estava abatido, amargurado, disse-lhe com voz fraca, abre aspas, tantas imagens e tantos inocentes para estes incrédulos acabarem. O peregrino reconhecia a derrota, narrando-nos o episódio. Pedrão sentenciou, abre aspas, abaixo de Deus, governo. O caboclo sabia fazer frases. Inclusive, Nininho, se liga essa. Segundo histórias, existem duas histórias interessantes do Pedrão. Não sei se ele vai falar aqui, nem lembro. Uma foi lá em Uauá, que o Pedrão foi e enterrou os mortos. E o outro, muitos anos depois, Getúlio Vargas esteve aqui em Canudos. Parece que inaugurou um monumento com a cruz, sei lá. E aí mandaram chamar Pedrão. Não quis não, vim receber o presidente. Porque, cara, depois de tudo que aconteceu, né, da República vinha atacar, destruir, matar praticamente toda uma população, quase 25 mil pessoas mortas num lugar, e depois a pessoa ir lá para abraçar e pegar na mão do presidente. Eu não sei qual foi a razão dele não ter ido, mas ele não foi. No entroncado, disseram a Euclides da Cunha, abre aspas, não era nem baixo nem nazarino, mas entroncado, asseverou Honório Villanova. Honório Villanova, lembrem que tem o livro do Nertão Macedo, chamado Memorial Villanova, que aí fala dos irmãos Villanova, que eram comerciantes do Ceará, que vieram para cá, e eles eram chamados de Villanovas justamente porque eles eram na cidade aqui próximo a Vila Nova. E que em Sergipe também tem uma Vila Nova, que hoje chama Neópolis, que a palavra vila é polis, né, no grego, polis, e neo é novo, nova cidade, Neópolis, que era Vila Nova, que era lá em Sergipe. E aqui não era essa Vila Nova não, é Vila Nova aqui na Bahia. Então assim, um Pedro forte, donde a alcunha de Pedrão, um homem disposto para a luta, declarou-nos o Honório Villanova. Abre aspas, o coração pedia para brigar, e brigou muito até o fim da guerra. Achou pouco, meu teu senhor te porfia. Durante a interventoria do capitão Juraci Magalhães, na década de 30, em 1930, foi contratado para combater Lampião. Tá aqui. Na década de 30, Pedrão foi contratado para combater Lampião. Ó, pouca gente sabe disso. Sua volante de 15 homens, todavia, não teve ensejo de enfrentar o rei do cangaço, ou seja, não chegaram a combater. A quem encontrara certa feita casualmente em paz, ou seja, eles não trocaram tiro. Manuel Benício foi um jornalista que veio do Rio de Janeiro para descrever a guerra. Ou seja, o Euclides da Cunha veio de São Paulo, pelo estado, não, o estado de São Paulo, e o Manuel Benício veio do Rio de Janeiro. Ó. Manuel Benício escreveu no Rei dos Jaguns, no livro dele, fantástico, gente. Pedrão, porteiro, sim, sendo um dos elementos da guarda católica, ficou muitas vezes na porta do santuário, local onde morava Antônio Vicente, e onde Antônio Vicente, que é Antônio Conselheiro, foi enterrado. Morreu de morte natural, alguns dizem que ele foi ferido e acabou morrendo, e ele foi enterrado lá no santuário. A guarda mudava de 4 em 4 horas, informou-nos o destemido Jaguns.
desempenhou, porém evidentemente outras missões. Saiu várias vezes para arrecadar dinheiro destinado às obras da igreja. Pagava-lhe o santo conselheiro 20 mil réis por viagem. Numa dessas suas tarefas de pedinte, aconteceu o ataque de Uauá. De regresso ao arraial, soube que estava em sepultos muitos dos jagunços, olha aí, mortos naquele combate. Criticou o chefe do povo, João Abade, por não haver providenciado o enterramento dos companheiros. O comentário chegou ao ouvido de Antônio Conselheiro, que mandou chamá-lo. Pedrão confirmou o que dissera, dispondo-se ao povoado de Uauá. Seu oferecimento foi aceito. Pediu e obteve 22 rapazes de confiança para a jornada cristã de dar sepultura aos irmãos mortos. Ele e mais os 22 enterraram 74 pessoas, inclusive inimigos. Asseverou-nos. Lembrava-se do quadro desolador da localidade, com urubus e porcos comendo cadáveres. Deu sepultura também, meses depois, ao coronel Antônio Moreira César, ou seja, ele enterrou Moreira César. Olha que importância! Acorda, canudos! Em nossa presença, desmentiu a notícia corrente de que o corpo do comandante da terceira expedição fora queimado. E ele disse, não e não, eu fui lá e enterrei. Essa é a palavra dele. Abre aspas, mameluco frio e de pouca zoada. Na opinião de José Aras, Pedrão chefiou 40 homens na peleja de Cocorobó, segundo declaração sua e não da Canabrava, conforme está no livro de Euclides da Cunha. Ou seja, há uma correção aí. Honório Villanova recordava que seu irmão Antônio Villanova, que era o chefe e o dono lá do comércio, entregava 30 caixas de bala e o comando de 30 combatentes ao chefe Pedrão, que não era muito amigo do famanaz João Abade. Nem se estendia também com o cabecinha Pajeú. Onde Pajeú está enterrado? Um velho desafeto, ainda na várzea da Ema, tirara a rixa com o negro. Foi parar no Piauí depois da guerra. Andou por muitas terras do Nordeste e voltou para a várzea da Ema. Luciano Carneiro tirou aí uma fotografia de Pedrão ao lado de Siriaco, que ganhou o prêmio. Vou colocar aí na tela se eu encontrar para vocês. Terminou no acampamento de Cocorobó. O engenheiro Arnaldo Ferreira levantou um abrigo para ele, mandando inscrever na parede da frente, Casa de Pedrão. Teve um grande enterro, consoante José Aras. Merecia a homenagem de saudade e apreço do seu povo sertanejo, fora antes de tudo, um forte. Tá aqui a homenagem do Cangaço na Literatura a um desses, se não o maior personagem, tirando o Antônio Conselheiro, obviamente, de toda essa história de Canudos. Tá aqui. E é isso. Valeu, gente. Esse é o nosso Cangaço na Literatura. Tô muito feliz, muito feliz mesmo de estar vindo aqui homenagear esse grande personagem. Valeu e corta.